Salve palmas ao Senhor Jesus. Se puder, beleza? Fala, galera. E aí, como é que vocês estão? Eu acho que a última vez que eu vim aqui foi em 2020 ou foi 2021, na conferência. E foi muito massa estar com vocês. Eu falei pra Selmo que a galera aqui é uma galera bem animada, bem agitada, bem pra cima. E aí eu acredito que vocês sejam sempre assim, né? Em todo o tempo, não importa a circunstância, não importa a situação, mas vocês são sempre assim pra cima. E isso nos inspira mesmo, ver uma galera aí, os adolescentes e os jovens, sempre pra frente, pra cima, porque é isso que o Senhor quer de nós, é ver a nossa alegria de fato, né? Porque quando entendemos que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, precisamos agora dar o nosso melhor. Precisamos agora dar o nosso máximo, porque é isso que Ele quer do meio do seu coração. Vou me apresentar aqui rapidão, para quem não me conhece, Selmo me apresentou. Obrigado, irmão. Meu nome é Ian, muitos me conhecem como Ian Stark, mas agora eu casei, e aí eu coloquei o sobrenome da minha esposa. Eu disse assim para ela, amor, estou esperando só o momento da próxima pregação para eu falar isso, porque eu sempre achei massa quando o cara subia e falava, meu nome é fulano e eu sou casado com fulana. E aí hoje é a minha primeira pregação, depois de um mês agora, né, casados, para a honra e glória de Jesus. E aí eu aderi o sobrenome dela, Schomberger, porque é alemão. E como eu sou missionário, eu falei para ela assim, olha amor, tu tem Schomberger e também tem da Silva. Eu não vou pegar o da Silva, né, porque isso vai... Eu vou pegar o Schomberger, né, claro, né? Porque quando eu for pregar em outros lugares, em outros países, aí a galera vai falar, ó, quem chegou aí foi Ian Schomberger. E quando eu ficar velho, vai ser Senhor Schomberger, né? Vocês gostaram, acharam massa a ideia? Mas louvado seja Deus por isso. Eu louvo ao Senhor pela minha vida, pela vida dela. Louvo ao Senhor também pela vida de Selmo, pela vida da sua esposa, que está sempre aí na ativa, junto com vocês. Eu sempre acompanho nas redes sociais e eu tenho visto que eles têm feito um trabalho muito top. Tem uma galera massa aqui, uma galera que tem impactado esse bairro, uma galera que tem alcançado as outras pessoas que não conhecem Jesus e convidado para cá, para esse lugar, porque é esse lugar de fato que nós devemos convidar os nossos irmãos para estarem na presença de Deus. Amém? Eu também faço parte da Igreja Batista em Prazeres, não sei se vocês conhecem, mas para a honra e glória de Jesus, eu estou há 7 anos lá, 7 a 8 anos, e firme na caminhada com o Senhor. Desde 2017 para 2018, quando o Senhor me alcançou e eu entendi de fato que eu precisava agora morrer para esse mundo e viver para Ele. Porque quando a gente olha para esse tema, o Senhor começa a confrontar os nossos corações. Quando a gente olha para o tema morto-vivo, a gente começa a entender de fato que não é apenas a gente falar, não é apenas a gente pregar, mas o que importa disso tudo é a gente viver, de fato. Não adianta eu falar, não adianta a gente pregar o evangelho nas ruas, não adianta a gente alcançar o perdido, se a gente não vive aquilo que o Senhor quer que a gente viva da forma digna, que honre e glorifique o nome dEle. E mediante a isso eu separei 2 textos aqui hoje para a gente poder trabalhar. E eu queria desde então que vocês abrissem aí a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós iremos fazer 2 leituras em Apocalipse. O primeiro texto e o segundo texto lá em Filipenses, do capítulo 1, do versículo... Deixa eu abrir aqui, cadê? Do versículo 20 até o versículo 22. Primeiro vamos ler Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. E assim que terminar a primeira leitura em Apocalipse, a gente então vai para Filipenses capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 23. Até o versículo 22. Amém? Todo mundo achou aí? Apocalipse 3, do 1 ao 6. Podemos? A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem o 7 Espírito de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Pega a visão. Conheço as suas obras. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Dando continuidade. Versículo 2. Esteja atento,
Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Verso 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a gente vai ler Filipenses, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 22. Filipenses 1, do 20 ao 22. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode repetir comigo? Pois para mim o viver é Cristo, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque tudo o que aconteceu aqui, Pai, é para a honra e glória do teu nome, Jesus. Obrigado por todos os louvores aqui entoados, Pai, que falaram aos nossos corações. Obrigado, Pai, pela vida dos pastores aqui desse lugar que tem trabalhado de forma digna para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Obrigado por essa juventude, por esses adolescentes, por homens e mulheres que estão disponíveis para viver aquilo que o Senhor chamou, Pai. Continua usando o teu povo aqui nesse bairro, continua usando o teu povo aqui nessa igreja, Pai. Que aqui seja um local de acolhimento. Acolhimento para os perdidos, acolhimento para aqueles irmãos que precisam de um abraço e entendam que as coisas do mundo não têm nada a nos oferecer, mas o que mais importa disso tudo é morrer para esse mundo sujo e viver completamente para Ti, Pai. Senhor, confronta os nossos corações essa noite e que tudo que eu venha falar aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, que eu diminua e que o Senhor cresça sobre a minha vida. No nome de Jesus, amém. Galera, é o seguinte, quando o Selmo falou comigo o tema da pregação, o tema da mensagem, eu comecei a fazer uma reflexão e eu até falei para ele, eu disse, mano, quando eu vim aqui na primeira vez, veja o que Deus faz. Eu estava no início ali da minha caminhada e ele me convidou para trazer o meu testemunho e eu trouxe meu testemunho aqui e eu entendi que o Senhor, quando me tirou desse mundo sujo, quando o Senhor me tirou do meio das trevas, da escuridão, para me colocar agora na luz, o Senhor estava trabalhando sobre a minha vida e trazendo uma nova história sobre mim, para que lá na frente, no caso hoje, eu pudesse ser trazer mais amadurecimento na mensagem do Evangelho, na pregação, enfim. E aí eu comecei a olhar a minha caminhada e a minha jornada e eu disse assim, Senhor, só Tu és digno de toda a honra, só Tu és digno de toda a transformação, só Tu és digno de todas as coisas. Porque o Senhor, Ele vem sobre nós, o Senhor fala conosco em todo o tempo, mas por muitas vezes, eu e você permanecemos vivendo as coisas do mundo. Por muitas vezes nós estamos vivendo, talvez, a gente acha, né? Querendo viver uma vida para Cristo, vem na igreja, a gente louva, a gente canta, a gente dança, igual, mano, a galera do hip hop aqui deu show, achei massa, isso é top, ver a galera envolvida, ver a galera ali mergulhando mesmo profundo naquilo que o Senhor tem para essa geração, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar assim, para o nosso coração e fazer uma análise, Senhor, todos os dias da minha vida eu quero dedicar a Ti, Pai, todos os dias da minha caminhada eu preciso fazer com que o Senhor trabalhe no meu coração e eu me aproxime mais e eu mergulhe mais, porque não adianta de nada eu ter talvez uma aparência de que estou vivo e morto fisicamente, e morto espiritualmente. Vivos fisicamente falando, mas completamente mortos espiritualmente. E aí eu trago agora a reflexão que a gente acabou de ler aqui em Apocalipse.
Apocalipse 3, uma das cartas que o Senhor envia às igrejas. E aí ele agora trabalhando no coração daquele povo, que era a igreja de Sardes. O Senhor envia ali as 7 cartas, e uma dessas cartas vai para a igreja de Sardes. E aí o Senhor, falando com aquele povo através da vida de João, e aí o Senhor nos mostra que, através do versículo 2, através do versículo 1, o Senhor diz: olha, você tem fama de estar vivo, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. E o Senhor trazia a mensagem para aquele povo, para aquela igreja, e dizia assim: não adianta de nada você achar que está vivendo, não adianta de nada você achar fisicamente, ou talvez na sua aparência, sabe? Ou talvez muitos irmãos que têm fama, muitos irmãos que são conhecidos, que vivem uma caminhada, e as pessoas olham assim: aquele cara ali é famoso, aquele cara vive ali uma vida massa, mas ele está totalmente morto espiritualmente. E era isso que estava acontecendo com esse povo aqui. A igreja de Sardes, ela estava viva, tinha fama de que estava viva, mas o Senhor alertava: vocês estão mortos. Vocês estão mortos espiritualmente falando. E essa preocupação, ela tem que ser gerada no meu e no seu coração, meu irmão. Porque durante a nossa caminhada, durante a nossa vida com o Senhor, pode ser que, talvez, eu e vocês começamos a olhar para os nossos corações e dizer assim: não, eu estou vivendo com Cristo, eu estou vivendo uma vida que agrada ao coração do Senhor, mas talvez estamos completamente distantes da palavra do Senhor. Talvez estamos apenas fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E não é isso que o Senhor quer que eu e vocês venhamos a viver. E o Senhor alertava esse povo aqui: olha, não adianta você dizer que está vivo se você está morto. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você ter fama de vivo, mas espiritualmente você está morto. Você vem para a igreja, você entra aqui, você sai, você volta, enfim, você faz várias coisas aqui, mas você está completamente morto espiritualmente. E aí, quando eu li aqui essa carta, eu disse: meu Deus, a gente tem que sempre olhar para os nossos corações e fazer uma análise. E dizer assim: Senhor, eu não quero apenas ter fama de que estou vivo. Eu não quero apenas ter nome de que estou vivendo, de que eu estou ali servindo a Ti, de que eu estou talvez agradando a minha liderança, mas espiritualmente falando eu estou completamente morto. Completamente morto. E aí eu disse: mano, por muitas vezes eu vivi assim na minha vida, na minha caminhada, distante da presença do Senhor, achando que estava tudo massa, que eu estava vivão e vivendo, de boa, curtindo, aproveitando, mas eu estava morto espiritualmente falando. Eu estava mergulhando cada vez mais profundo na escuridão. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida, no meu coração, e mostrar para mim: olha, você precisa ter cuidado, porque não adianta de nada você achar que está vivo, sendo que você está morto. E aí eu disse: meu Deus, e agora? O que é que eu preciso fazer para eu viver completamente para Ti? E aí a palavra do Senhor lá em Apocalipse vai nos ensinar que nós precisamos fazer 3 coisas. Para a gente viver, nós precisamos fazer 3 coisas. O primeiro ponto é, o versículo 3 vai nos dizer assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Eu e você precisamos lembrar todos os dias do que nós recebemos diante do Senhor para as nossas vidas. O primeiro ponto é: você precisa lembrar daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Você precisa lembrar de onde o Senhor te tirou. Você precisa lembrar quem você era e quem você é. E não adianta você permanecer fazendo os mesmos hábitos de antes. Não adianta você dizer assim: agora eu sou uma nova criatura, mas com os velhos hábitos. E aí o Senhor nos alerta aqui: olha, lembre-se, portanto, do que você recebeu, do que você ouviu. Será que foi tudo em vão? Será que você veio para cá, vários cultos, ouviu os seus pastores, os seus líderes falando, mas não porque veio do coração deles, mas sim do Espírito Santo, para mim e para a sua vida? E a gente vem e entra, a gente sai, a gente volta e permanece praticando os mesmos hábitos de antes, fazendo as mesmas coisas de antes. E aí o Senhor fala assim: você precisa lembrar,
portanto, do que você recebeu e do que você ouviu. E o que foi que você ouviu durante essa caminhada? O que você ouviu durante esse processo? E o Senhor nos alerta agora no primeiro ponto, que precisamos lembrarmos daquilo que o Senhor fez. Lembra do primeiro encontro? Quando o Senhor te encontrou, tu estava sujo, meu irmão. Tu estava no fundo do poço. O Senhor estendeu a mão para a tua vida, te tirou do lamaçal do pecado. E agora você diz, eu sou de Cristo, eu quero viver para Cristo e eu vou viver para Ele. Só que durante todo esse rolê, esse processo, você vai deixando o seu coração esfriar. Você vai se distanciando da presença. Você agora volta a praticar os velhos hábitos. Aí o Senhor vem para a gente e fala assim, olha, cuidado, lembre-se de tudo que eu falei. Você ouviu tudo que eu falei, tudo que foi pregado aqui através da minha palavra. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, do que você ouviu. Será que você recebeu e você rasgou e jogou tudo fora? Ou será que você recebeu, guardou as palavras do Senhor no seu coração e agora começou a praticar, vivenciar? Porque não adianta de nada aquilo que eu falei, a gente pregar, a gente está aqui cantando, louvando, dançando, pregando, mas não vivendo. Porque o que mais importa disso tudo é eu e você vivermos para Cristo e entender que essa mensagem nos alcançou. Que o Senhor nos alcançou um dia e porque agora, sendo nova criatura, permaneceremos praticando os velhos hábitos. Porque agora, sendo nova criatura, eu e você, vamos voltar para o passado, retroceder, ao invés de avançarmos e expandir o reino. E o primeiro ponto que o Senhor vem direto aos nossos corações é: você precisa lembrar daquilo que você recebeu e daquilo que você ouviu. E o segundo ponto é: obedeça. Obedeça, meu irmão. Não adianta de nada a gente ouvir, receber e não obedecer. Eu estou suando muito, é que eu tomo muito monstro, eu tenho que até parar. Os médicos da igreja já alertaram. Mas não, brincadeira, eu tomei só um hoje. Mas eu estou suando muito porque estava chovendo e aí eu disse, mano, eu vou de casaco, velho. Eu tenho que ir de casaco que vai estar frio. Mas enfim. E se a gente não obedecer, pega a visão, rapaziada. No segundo ponto, se eu e você, olha, você conhece a história de Saulo no caminho de Damasco? O que foi que Saulo viu no caminho de Damasco? O que foi que Saulo viu no caminho de Damasco? Saulo caminhando lá no caminho de Damasco, de repente uma forte luz sobre ele, e agora ele não consegue ficar de pé com aquela luz. E o Senhor fala diretamente com ele. E quando o Senhor fala diretamente com ele, ele ouve e obedece. Ele ouve a voz do Senhor e obedece ao Senhor. Mesmo ele sendo um pecador, mesmo ele sendo igual a nós, pecadores, mas o Senhor ainda assim falou com ele. E o mais importante e lindo dessa história é que ele ouviu e obedeceu. Ele podia voltar ao caminho, mas o Senhor falou, vai em frente. Vai em frente. E ele foi. E o Senhor transformou a história dele. E lá em Filipenses, já quem fala com a gente é Paulo. O apóstolo Paulo. Um dos homens que mais nos inspira na palavra do Senhor. E aí ele ouve e ele obedece. A obediência gera intimidade, meu irmão. A obediência praticada na minha e na sua vida gera intimidade com o Senhor. E intimidade com o Senhor nos leva a um nível mais profundo de experimentarmos a bondade e a graça dele para conosco. Porque quando a gente ouve e obedece, é como se o Senhor olhasse para a gente, o Senhor olhasse do alto e dissesse assim, meu filho é um filho obediente, e eu me alegro porque hoje ele deu mais um passo em obediência e se aproximou de mim. E quando você obedece, meu irmão, quando você obedece o seu pai e a sua mãe, o que é que acontece? Talvez você ganhe um presente, massa. Talvez você ganhe uma viagem, não sei. Mas quando você desobedece, talvez a mãe de vocês queiram pegar o cinturão e... Não é isso, não é assim? A desobediência, ao contrário da obediência, ela faz com que eu e você retroceda e caia mais um degrau. E ao invés da gente subir
o degrau que nos aproxima de Cristo para permanecermos ali em santidade, vivendo essa vida íntegra. Quando a gente desobedece, a gente vai regredindo, a gente vai caindo de degrau em degrau, e é isso que o inimigo quer, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, meu irmão. Então, se você não obedecer à voz do Senhor hoje, talvez amanhã você não tenha essa oportunidade, porque a oportunidade de ontem já passou. Eu sempre falo isso com a rapaziada aqui, os meus amigos que pregam o evangelho nas ruas. Quando a gente prega, eu chego na frente do cara e digo: mano, a oportunidade que tu teve ontem já passou. A oportunidade de hoje é que o Senhor está te concedendo para tu se render aos pés dele. Porque amanhã pode ser que tu não esteja mais aqui, brother. E essa mensagem tem que ser pregada. Então, a oportunidade que Deus nos concede hoje, para que a gente olhe para os nossos corações e diga assim: Senhor, eu me arrependo, eu quero te obedecer todos os dias da minha vida. Ainda que seja difícil, eu irei tentar, eu irei lutar. E eu te peço ajuda, porque tu és o bom pai. E um bom pai ajuda os seus filhos. Então, quando a gente olha para essa obediência aqui, não é apenas ler essa obediência. Olha, o que tem que ser feito na minha e na sua vida é a gente obedecer. Beleza, massa. Aí eu volto para minha casa, eu volto a praticar aquilo que não agrada o coração de Deus. Aí eu chego na minha casa, a minha mãe pede para eu fazer algo e eu desrespeito a minha mãe. Aí eu chego na escola, ao invés de eu me juntar com pessoas que me aproximam de Cristo, eu vou me juntar com pessoas que me levam para o fundo do poço. Aí eu chego no trabalho, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus e eu recuo. Aí eu chego na faculdade e eu vejo uma galera que não conhece Cristo, e só porque tem uma maioria que não conhece, eu vou me isolar. Não, meu irmão. Cristo quer fazer com que eu e vocês avancemos, expandimos o reino, preguemos esse evangelho, o evangelho da salvação, meu irmão. O evangelho que nos trouxe vida. O evangelho que nos trouxe vida e vida em abundância. Mas para que a gente experimente tudo isso, precisamos obedecer e precisamos lembrar daquilo que recebemos e ouvimos do Senhor. O terceiro ponto é: arrependa-se. Arrependa-se. Se eu e vocês ouvimos a mensagem e não nos arrependemos, meu irmão, não adianta de nada. O Senhor tem nos chamado para viver uma vida de santidade, uma vida digna que nos aproxima dele, mas se não houver arrependimento, tudo é jogado fora, meu irmão. Tudo é lançado fora. E o arrependimento, na minha e na sua vida, em nossos corações, ele precisa ser de fato entregue ao Senhor. Não ao seu amigo, não, enfim, ao seu parente, ao seu pai, à sua mãe, não, mas ao Senhor. Senhor, eu quero me arrepender daquilo que me afasta da tua presença. Eu me lembro de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu guardei em meu coração. Eu quero te obedecer, eu quero viver isso, eu quero praticar isso, eu quero me aproximar mais da tua presença, eu quero mergulhar profundo. Eu não quero mais viver no raso, eu não quero mais viver apenas assim, ó, vou ver aqui se a água está fria. Eita, está fria, vou voltar. Eita, vou ver agora se no outro dia se está frio ou se está quente. Eita, vou voltar, não quero mergulhar não, hoje não. Só que o Senhor nos chama para viver uma vida onde mergulhamos totalmente na presença dEle, para desfrutar de tudo isso, meu irmão. Então, o primeiro ponto é: lembre-se daquilo que você recebeu e ouviu. O segundo ponto é: obedeça. E essa obediência tem que ser praticada urgente. Essa obediência é para hoje, é para agora. E o terceiro ponto é: arrependa-se. Não adianta você lembrar, não adianta você obedecer se não houver arrependimento. O primeiro lugar disso tudo eu acho que devia ser ao contrário. Eu acho que é arrependimento, obediência e lembrar de todas as coisas que o Senhor fez para conosco, para que a gente olhe assim e diga: meu Deus, eu vivia daquela forma e hoje eu vivo aqui porque o Senhor me salvou. E hoje eu sou uma bênção aqui na minha igreja. Hoje eu estou aqui com a galera do hip hop, hoje eu estou no louvor, hoje eu estou pregando o evangelho nas ruas, hoje eu estou vivendo algo extraordinário aqui na tua casa, porque o Senhor falou ao meu coração que eu precisava praticar todas essas coisas. E aí olha o que a palavra do Senhor vai dizer: ei, mas se você não estiver atento, eu virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Se não houver atenção,
na minha e na sua vida, se não estivermos atentos, o Senhor vai vir, que a gente nem vai, meu Deus, vai ser como um ladrão, porque a palavra dele nos ensina isso. Esteja atento o tempo todo, meu irmão. E o que é que significa atenção? É você estar com os olhos fixados em Jesus. O que é que significa essa atenção? Não é a atenção que talvez o mundo fala, olha, você precisa ter atenção nisso. Mano, a atenção aqui é você permanecer com os olhos fixados no nosso Senhor e Salvador Jesus. Permaneça com seus olhos fixados, atentos o tempo todo, meu irmão. Eu fui militar e num quartel nos ensina isso. A gente permanecer atento enquanto a gente está de serviço. Porque quando a gente está de serviço, a gente precisa praticar o nosso melhor ali. Porque se a gente dormir como sentinela, o ladrão vem e nos rouba. E a mesma coisa é a palavra do Senhor. Se você não permanecer atento, o Senhor vai vir como um ladrão que você não vai nem perceber. Você vai permanecer praticando tudo aquilo do passado. Você vai permanecer vivendo uma vida distante do Senhor, sem arrependimento, sem obediência, sem lembrar de todas as coisas. E aí o Senhor vem. E quando Ele vier, você vai dizer, Senhor, eu queria mais uma oportunidade para que eu pudesse voltar atrás e mudar toda a minha história. Aí o Senhor vai dizer, enquanto tu teve chance, tu sentava ali todo domingo, todo sábado, e tu entrava e tu saía, e tu ouvia e não obedecia, e tu ouvia e não se arrependia, e tu ouvia e não praticava, não adiantou de nada. E aí o Senhor vai dizer assim, não tem como mais, porque quando eu te entreguei a oportunidade, você rasgou e jogou fora. E eu creio, meu irmão, que hoje o Senhor está falando aqui através de várias pessoas, através do louvor, através da dança, através de tudo, para que os nossos corações sejam impactados pela palavra e para que a gente entenda que hoje é mais um dia que Ele nos concede para darmos um passo adiante. E você vai permanecer vivendo para o pecado e morrendo para Cristo, ou vivendo para Cristo e morrendo para o mundo? Qual é a sua escolha hoje? Qual é a escolha do morto-vivo? O que é que o morto-vivo tem que fazer? Morrer para o mundo e viver para Cristo. E não morrer para Cristo e viver para o mundo. E eu conheço vários irmãos que um dia caminharam comigo, que estão nessa vida de mortos-vivos, mortos para Cristo e vivendo para o mundo. E aí eu digo, meu irmão, você precisa se arrepender. Meu irmão, a palavra de Deus nos ensina isso. Não, meu irmão, amanhã. Talvez daqui a 10 anos, quando eu estiver mais velho. Eu digo, irmão, a oportunidade é agora. Se tu deixar para amanhã, não tem como tu olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu agora estou fazendo uns 70, 80 anos e eu quero viver uma vida para o Senhor. E se você não chegar aos 70 e aos 80 anos, e o que é que você vai dizer? Eu não tive oportunidade, mas o Senhor vai dizer, você teve várias oportunidades e não apenas uma. Você entrava na igreja, na minha casa, você ouvia um irmão falando, você ouvia os seus líderes ali do seu lado o tempo todo, ensinando o que deveria ser feito ou não, mas você não deu ouvidos. Você não foi igual a Saulo no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, ao invés de você ir em frente, você voltou, você recuou. Então, se eu e vocês não permanecermos atentos o tempo todo, a realidade é que vai dar errado. Se nós não permanecermos atentos com os nossos olhos em Cristo, vai dar errado, meu irmão. Porque chega um momento, igual a Pedro, que anda sobre as águas. Quando o Senhor chama ele, ele fala assim, não, não é o Senhor, não, é um fantasma. E aí o Senhor fala, vem, vem, e aí ele vai. E ele começa a andar sobre as águas, mas quando ele se apavora e tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E por que ele começa a afundar? Porque ele deixou de permanecer com os olhos fixos em Jesus. Ele tirou a atenção dele, de Cristo, e colocou em outras coisas. E essas outras coisas começaram a afundar a vida dele. E é assim também na minha e na sua vida, meu irmão. Se a gente tirar os nossos olhos de Jesus, chega um momento que a gente começa a afundar, a afundar, a afundar. E quando a gente vê, a gente já está lá no fundo mesmo. Mas ainda assim existe uma pessoa, existe um homem que ama cada um de nós ao ponto de nos conceder mais uma oportunidade de mudança e diz assim, olha, se você quer, eu estou aqui com os braços abertos, então vem. Mas se você quer continuar no fundo do poço, não tem problema, a escolha é sua.
A escolha é sua e a nossa vida é feita de escolhas, meus irmãos. E aí, a palavra de Deus, para a gente finalizar aqui, Apocalipse fala lá no versículo 4, que lá em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes andarão com o Senhor vestido de branco, pois são dignos. Todos nós fomos chamados para viver essa vida de dignidade com o Pai. Porque em outrora o Senhor nos adotou como filhos. Nós fomos adotados como filhos. E esse é um presente que, acho que o melhor presente que a gente já pôde receber é a adoção de um bom pai, olhando para a gente, na nossa miséria, no nosso pecado, e dito assim: olha, eu quero adotar todos vocês. Diga aí, todos, como os meus filhos. Agora basta você querer dar esse passo. Se você quer, venha. Se você não quer, não tem problema. A sua vida é feita de escolhas. E aí o Senhor nos adota como filhos. O Senhor nos chama para viver uma vida íntegra com Ele. O Senhor nos chama para viver uma vida de intimidade. E aqueles que vivem uma vida de intimidade andarão com Ele, vestidos de brancos, pois são dignos. Todos nós aqui, todos nós fomos chamados a viver essa vida digna. Uma vida digna do Evangelho que alegra o coração do Pai. Quantos aqui querem viver essa vida digna? Eu quero, meu irmão, não sei você. Quantos aqui querem viver uma vida de intimidade com o Senhor? Uma vida que a gente olha para essa palavra e essa palavra confronta os nossos corações e gera obediência em nós, e gera arrependimento em nós. E agora sim conseguimos caminhar com Ele. E agora sim conseguimos falar quem Ele é. Que esse amor nos alcançou. E agora nos alcançando precisamos compartilhar desse amor. Compartilhar desse amor. Todos os dias temos essa oportunidade de compartilhar esse amor. Mas será que nós compartilhamos esse amor? Ou será que nós guardamos apenas em nossos corações e vivemos uma vida de egoísmo? Compartilhar do amor do Pai, eu acredito que também seja uma das melhores experiências que eu e vocês podemos ter. Porque quando a gente olha no olho de um perdido, a gente vê que eles estão sedentos por essa mensagem. Quando a gente olha no olho de um irmão que se encontra em outra situação, a gente vê que eles estão precisando dessa mensagem que cura, dessa mensagem que liberta. Mas enquanto eu e vocês permanecer na mesma posição, na zona de conforto, nós nunca iremos experimentar desse compartilhamento com os nossos irmãos. E compartilhar isso é necessário, é urgente. Não é para ontem, não é para amanhã, é para agora também. Compartilhar do amor do Pai é urgente. Lá em Filipenses 1, que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo, ao escrever aqui essa carta, ele se encontrava preso. E na prisão ele disse assim: olha, a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Será que nós conseguimos olhar para essa mensagem e dizer assim: Senhor, eu quero viver da mesma forma que Paulo viveu. Eu quero viver da mesma forma que o Senhor revela a tua mensagem sobre o meu coração. Não importa a circunstância que eu vou estar, não importa o ambiente que eu estarei, não importa o lugar que eu vou pisar, mas se eu estiver sofrendo pressão, perseguição, tribulação, eu irei continuar anunciando essa mensagem, porque quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. E será que para você, essa mensagem que é clara, essa mensagem que confronta os nossos corações, tem hoje a chance de a gente entender que precisamos declarar: eu preciso morrer para o mundo e viver completamente para Cristo, pois para mim o morrer é lucro e o viver é Ele. E aí agora ele escrevendo essa mensagem, eu começo a imaginar, mano, o que é que passa na cabeça de um cara que sofreu perseguição, sofreu naufrágios, foi preso, foi perseguido lá na Bereia, foi perseguido em Roma, em Tessalônica, foi perseguido em vários lugares. Em nenhum momento ele para.
Em Atos 17, a palavra de Deus fala que ele passou por esses lugares, em Tessalônica, em Bereia, ele passou por outros lugares, mas em todos os lugares que ele passava, ele sofria perseguição. Em todos os lugares que ele entrava, as pessoas perseguiam ele. E em momento nenhum ele desistiu de anunciar essa mensagem. E quando chega lá no capítulo 18 de Atos, o Senhor vem sobre ele e fala assim: olha, Paulo, não tema, não desanime, porque eu estou com você, sou eu que te ordeno, pregue o evangelho, anuncie a minha mensagem, porque eu estarei cuidando da tua vida. E lá em Atos 18 a gente vê mais uma vez o amor do Senhor sendo revelado pela vida desse homem. Porque esse homem era um homem que entendeu que precisava cada vez mais obedecer ao Senhor e colocar a sua vida diante dele, para que ele pudesse experimentar tudo aquilo que Deus tinha para ele. E lá em Atos 18, quando o Senhor vem sobre ele, eu vejo que Paulo estava cansado. Paulo estava cansado por sofrer perseguição, por levar uma picada de cobra, por sofrer o naufrágio. Paulo estava cansado, mas em nenhum momento ele parou de pregar o evangelho. Em nenhum momento ele para de pregar o evangelho. E lá em Filipenses 1, ele preso, o cara preso, dizer que para ele, o que mais importava de tudo isso é que ele ia continuar agradando o coração de Cristo, vivendo para ele, não mais para o mundo. E quantos de nós conseguimos entender essa mensagem? Quantos de nós aqui fomos resgatados pelo Senhor? Tirados desse mundo lá fora, tirados desse mundo sujo. Quantos de nós temos a oportunidade de mudança todos os dias? Quantos de nós talvez estamos vivendo a mesma vida que a igreja em Sardes vivia, que era uma vida morta espiritualmente, mas viva fisicamente? Quantos de nós temos a oportunidade de viver a mesma vida que Paulo viveu? Quantos de nós olhamos para essa oportunidade e abraçamos essa oportunidade e dizemos assim: Senhor, eu não quero viver a mesma vida que Sardes viveu, mas eu quero viver a mesma vida que Paulo viveu. Porque a vida que Sardes estava vivendo ali, através da revelação do anjo do Senhor, era uma vida completamente distante da presença, só tinha fama de que estava vivo. Você tem fama de que vive, mas você está morto. Será que as pessoas olham para você e dizem assim: eu sei quem é fulano, eu sei quem é Pedro, eu sei quem é João, eu sei quem é Gabriel, eu sei quem é ele, é aquele brother que está na igreja ali todo domingo, eu sei quem ele é. Será que você tem nome de que você está vivo, mas você está morto? Ou será que você tem nome de que morreu para o mundo e vive para Cristo? Eu acredito que hoje o Senhor está nos chamando a viver esse tempo. Hoje o Senhor, Ele não trouxe essa mensagem em vão, meu irmão. Talvez você fique pensando: eu já ouço a mensagem do evangelho todo domingo, todo sábado, eu já ouço, eu estou conectado com a mensagem. Mas faça uma análise sobre a sua vida. Faça uma análise sobre o seu coração. Veja o que o Senhor tem para você. Veja o que o Senhor tem para a sua vida e diga: eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim. E por que talvez eu não consiga acessar esse nível? Porque talvez eu ainda não comecei a viver aquilo que Deus preparou para mim. Porque eu ainda não comecei a experimentar de fato desse amor, dessa graça, dessa bondade. Talvez seja porque você está vivendo as coisas do mundo e morrendo para o Senhor. E eu creio que aqui hoje, em nome de Jesus, pessoas morrerão para esse mundo sujo. Pessoas irão deixar as velhas práticas de lado. Irão olhar e dizer assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor mudou o meu coração, o Senhor transformou o meu caráter, o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou de onde eu nunca imaginaria que eu sairia. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado. Talvez as pessoas olhem para mim hoje e digam assim: realmente, o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu nunca imaginava que aquele irmão ia estar na igreja. Eu nunca imaginava que aquela irmã estava ali no louvor, adorando o nome do Senhor. Meu Deus, só quem tem esse poder e essa autoridade de transformação é o Espírito Santo, é o nosso Senhor e Salvador. E as pessoas irão ficar confusas sobre a sua vida.
mas a partir do passo que você vai dar e dizer assim: hoje eu quero viver uma vida de obediência com meu Deus. Hoje eu quero me arrepender de tudo aquilo que me distanciou da presença. Talvez tenha alguém aqui que lá atrás experimentou da presença real e tangível do Senhor, do Espírito Santo, e hoje está com o coração frio. Talvez algum de vocês que estão aqui já vivenciaram isso lá atrás, mas hoje estão com os corações frios, estão vivendo uma vida de aparência, uma vida onde a galera olha: eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz na igreja, eu sei o que ele faz, eu sei da forma que ele serve, mas talvez você esteja morto espiritualmente, mas o Senhor está te chamando para viver aquilo que Ele preparou de melhor para a tua vida, meu irmão. O Senhor está te chamando hoje, Ele quer te mover, Ele quer te usar. O Senhor está confrontando o teu coração aqui nesse lugar. O Senhor está dizendo assim: olha, dá um passo. E esse passo que você pode dar, pode fazer com que você me conheça mais. Esse passo que você pode dar, pode fazer com que você agora seja impulsionado por essa mensagem do Evangelho. E porque você ainda vai permanecer parado, me ouvindo, me escutando, vendo a mensagem, saindo, voltando, e ainda permanece aqui parado feito uma estátua, meu irmão? Até quando você vai ficar aí, permanecer no mesmo lugar, parecendo uma estátua? E aí o Senhor vai dizer lá, em Apocalipse, no último versículo: quem tem ouvidos, ouça. Se você está aqui e você está escutando essa mensagem, meu irmão, eu acredito que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E o mesmo Espírito Santo diz: se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vai de você, meu irmão, ouvir a mensagem, se arrepender, obedecer, praticar, viver uma vida de intimidade. E eu creio que o Senhor quer levantar uma galera aqui nesse lugar, da mesma forma que Ele levantou lá na minha igreja, lá, que eu nunca imaginaria ver os adolescentes e os jovens, de fato, querendo pregar o Evangelho, vivendo isso, alcançando o perdido. Eu sei que já tem uma galera aqui bem avivada, mas o Senhor quer levantar você. E você sabe quem você é. E você sabe que o Senhor tem falado e confirmado sobre a sua vida aquilo que Ele quer fazer através de você. O Senhor sabe da forma que Ele quer te usar, mas você precisa obedecer e se arrepender. Não adianta você chegar, sentar, sair e voltar. O Senhor quer transformar a tua história, meu irmão. O Senhor quer mudar a tua vida. E o Senhor diz hoje para você: olha, morra para esse mundo. Um dia eu me lembro que o inimigo me entregou tudo de bandeja. E eu comecei a experimentar as coisas do mundo. E eu comecei a me afundar nas coisas do mundo. Comecei na bebida, depois fui nas drogas. E eu comecei a ver as pessoas que me amavam se afundarem também. Porque nesse barco você não está só. Existem pessoas que te amam também, que estão ali com você no bom e no ruim. E esse barco começou a afundar e eu vi a minha mãe desesperada. E eu vi a minha mãe triste. E eu comecei a experimentar daquilo que o inimigo estava falando assim: olha, Ian, eu tenho isso aqui para você. E isso aqui é o que eu te entrego de melhor. E eu dizia: isso vai preencher o meu coração. Isso vai preencher a minha vida. Eu quero experimentar isso, eu quero mergulhar nisso. E eu comecei. Mas o resumo disso tudo é que eu cheguei no fundo do poço. Passei 6 anos usando drogas. E a pessoa que me ama tanto, que é a minha mãe, a minha esposa também, que entrou quase no final do processo, me apoiando, me incentivando, orando por mim. E aí eu disse: mano, eu tenho que mudar essa minha vida. Não adianta eu querer uma vida de mudança se eu não renuncio às coisas que não agradam a Deus. Não adianta eu querer uma vida de mudança se eu não entrego totalmente o meu coração ao Pai. Não adianta você chegar aqui e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Mas quem tem que dar um passo é você, meu irmão. Você precisa dar um passo. Hoje, você que está aqui ouvindo essa mensagem, e o Senhor está falando no seu coração, e você sabe aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, e você diz assim: meu irmão, talvez se eu der um passo hoje, eu vou deixar de andar com meu amigo, eu vou deixar de
tomar uma cerveja, eu vou deixar de fumar uma maconha, eu vou deixar de curtir as coisas do mundo. E eu não quero deixar isso de lado. Eu quero viver isso aqui, porque eu acho que isso aqui é melhor para a minha vida. Eu posso te afirmar com total clareza, com toda a certeza e convicção do mundo, que você vai viver dessa forma e você vai se aproximar mais do inferno do que dos céus. Porque, como eu falei, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, meu irmão. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E quantos querem vida em abundância aqui essa noite? Quantos querem e conseguem declarar: Senhor, eu quero morrer para o mundo e eu quero viver para Ti, Pai. Eu não quero chegar aqui e permanecer a mesma pessoa quando eu sair. Eu quero entrar aqui nesse lugar e ouvir a Tua doce voz e ser moldado, e ser transformado, e ser impactado por essa mensagem. E viver essa mensagem todos os dias da minha vida. Não importa o que aconteça, seja na dor, seja no luto, seja na tribulação, seja na dificuldade. Eu quero viver para Ti, Pai. Não importa o que aconteça comigo, mas em nenhum momento eu irei parar de avançar, porque de todos os lados somos pressionados, ficamos perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. E é isso que o Senhor fala para os nossos corações. Em todo tempo, se você vê, o Senhor tem uma resposta para mim e para a sua vida, para o meu e para o seu coração. E eu tenho certeza que hoje, nesse lugar, o Senhor vai levantar uma galera que vai conseguir alcançar outra galera. E essa outra galera vai estar aqui, essa igreja vai estar lotada. E daqui a pouco não vai ter mais espaço, vai ter que comprar outro prédio, vai ter que ir para outro lugar talvez. E vem uma galera massa para cá, todo mundo aqui agora no hip hop, todo mundo no louvor, todo mundo adorando. E vocês vão experimentar isso e dizer assim: a melhor escolha que eu fiz na minha vida não foi as drogas. A melhor escolha que eu fiz na minha vida talvez não tenha sido a faculdade, talvez não tenha sido o meu emprego, mas eu digo com total certeza que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi morrer para o mundo e viver para Cristo. Meu irmão, hoje não adianta você estar aqui ouvindo, entendendo. O Senhor está confrontando o teu coração. E o Senhor está dizendo: quantos aqui querem viver essa vida? Quantos aqui querem dar um passo? Eu começo por mim. Eu quero dar esse passo, Jesus. Eu quero dar esse passo, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu quero viver isso, porque um dia, quando eu vivia lá na escuridão, eu via que tudo era passageiro, mano. Que o meu coração era preenchido de uma forma momentânea, mas no outro dia o vazio voltava. E talvez você está aqui entendendo que eu vou ouvir uma palavra para poder confortar o meu coração, e amanhã você volta e faz a mesma coisa. Não adianta, meu amigo e minha amiga. O que adianta é você ouvir, é você arrepender-se, é você obedecer, é você lembrar da voz de Deus, daquilo que Ele tem para você, do amor dEle lançado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus pais, sobre a tua família. Lembrar de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É dizer assim: eu quero dar esse passo. Eu vou dar esse passo hoje. Quando eu olho para histórias de grandes homens, eu gosto muito de ler a história de vários missionários. E eu li um livro que se chama O Melhor da Vida, de um irmão, não sei quantos conhecem, Luca Martini. Um cara que tem nos inspirado muito, eu e os meus amigos, que a gente teve o privilégio de conhecer, de conversar e entender que esse cara tem um coração muito louco por Jesus. E aí em um dos livros que ele tem, se chama O Melhor da Vida. E nesse livro conta a história de vários missionários. E um desses missionários se chama Jim Elliot. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Jim Elliot. Mas a história de Jim Elliot, para vocês entenderem, foi a seguinte. Já estou chegando ao fim. Jim Elliot era um missionário que tinha o coração voltado para pregar às tribos indígenas. E aí, um certo dia da sua vida, ele se juntou com mais 4 amigos malucos por Jesus e disse assim: olha, tem uma tribo que a gente pode alcançar, a tribo dos Aucas, lá no Equador.
Mas a gente precisa ter cuidado porque a galera não quer contato. A galera não quer que as pessoas se aproximem porque eles eram bastante hostis. E aí a gente tem que ver uma estratégia de entrar naquele lugar e de fazer amizade com aquele povo para pregar o evangelho. E aí, Selma, a história fala que depois de um tempo estudando um ambiente, estudando um lugar, ele e os 4 amigos falaram assim: a gente precisa agora sobrevoar aquele lugar. E quando a gente sobrevoar o lugar, a gente vai lançar presentes para o povo. E aí eles começaram a sobrevoar, mano. Começaram a sobrevoar e aí começavam a jogar presentes para os índios, para os canibais. Jogaram presentes, começaram a fazer uma amizade. A galera começou a dar tchau para eles, acenarem. E aí eles começaram a entender que estava tudo massa. E aí eles disseram: a gente agora precisa avançar. Vamos entrar ali. Vamos acampar naquele lugar. E aí eles falaram: vamos nessa. E aí eles se juntaram. Chegou um momento que eles foram acampar. E aí na história de Jim Elliot fala que eles permaneceram um tempo ali, fazendo amizade, pregando o evangelho. Mas chegou uma hora que todos eles foram assassinados. Chegou uma hora que Jim Elliot e os seus amigos foram assassinados pelos canibais. E aí eu comecei a olhar para essa história e disse: meu Deus do céu, velho. O que é que eu estou fazendo por amor ao evangelho? O que é que eu estou fazendo por Cristo? Será que viver Cristo é apenas eu falar? Ou será que viver Cristo é também eu sair da zona de conforto e fazer aquilo que Ele me chama para ser feito? E aí eu disse: mano, os caras morreram por amor ao evangelho. Os caras se doaram, entraram lá, meteram louco, pregaram o evangelho, mas chegou um momento que a tribo estranharam eles e mataram todos eles. Mas aí a história da continuidade diz que a esposa de Jim Elliot e uma das irmãs de um missionário também que estava com Jim Elliot voltaram para lá. As mulheres agora, né, com poder, autoridade do Espírito Santo, vamos orar, vamos jejuar, a gente volta lá de novo e vai dizer que a melhor coisa que eles vieram trazer para cá não foram os presentes, mas sim o verdadeiro evangelho. E aí a história conta, o diário conta que elas foram lá e a paz foi estabelecida naquele lugar e todos os índios foram alcançados por esse evangelho. E a galera entendeu que o que eles queriam fazer ali, além de entregar presentes, a melhor coisa de tudo era entregar a mensagem da salvação. E a esposa de Jim Elliot e uma das irmãs do outro missionário estabeleceram ali a paz e a mensagem do evangelho naquele lugar, porque o Senhor as usou. E aí eu vendo a história desse homem aí maluco por Cristo, eu digo: meu Deus, não adianta de nada eu falar que preciso morrer para o mundo e viver para Cristo. Mas viver para Cristo, o que é viver para Cristo? Eu sei que eu preciso renunciar, eu sei que eu preciso obedecer, eu sei que eu preciso me arrepender, mas o principal disso tudo é eu e vocês sairmos da zona de conforto e pregar o evangelho a toda criatura. Porque foi isso que o Senhor nos ordenou, meu irmão. O Senhor não disse assim: olha, pregue o evangelho na escola apenas. Não. O Senhor não disse assim: Selmo, pregue o evangelho apenas na igreja. O Senhor fala assim: portanto, ide e pregue o evangelho a toda criatura. Porque todos precisam conhecer o meu nome. Todos precisam conhecer quem eu sou. E aí, mano, quando eu olho para essa geração, Selmo, eu vejo que tem vários jovens lá fora sedentos por esse amor. Ontem a gente estava pregando, eu, Lucas e a galera da igreja, e tinha um cara que estava no chão, e ele falou assim: mano, eu conheço a palavra. Eu fui pregar para o cara pregou para mim. Eu conheço a palavra, mas a galera me escanteou, ninguém quer saber mais de mim. E eu estou aqui jogado, já fui preso 4 vezes, mas eu, através da vida de vocês, eu me lembro. Ele começou a se lembrar daquilo que Deus fez na vida dele lá atrás. E aí eu disse: vai, mano, fala, pode falar, a gente está aqui para te ouvir. Porque o evangelho é mais sobre você ouvir do que você falar. E aí eu disse: mano, que massa, velho, tua história é top, meu irmão, o Senhor quer te usar. E o cara ficou quebrantado, o Lucas orou pelo cara lá. O cara disse: domingo eu vou na tua igreja, mano, obrigado pela atenção, obrigado pelo acolhimento. E é isso, viver o evangelho de Cristo. É você falar com o seu irmão, é ouvir a necessidade do seu irmão. É aquilo que eu disse, não adianta apenas a gente dar esses passos de obediência, de arrependimento.
de entender o que Deus fez nas nossas vidas, mas é a gente avançar e expandir o reino. É aquilo que Mateus 25 fala, e eu fecho aqui. É aquilo que Mateus 25 fala e nos ensina, no grande juízo, no juízo final, que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. E essa mensagem tem ecoado muito no meu coração durante um tempo. E aí o Senhor vai olhar para cada um de nós e vai dizer assim: olha, quando eu tive fome, tu não me desse o que comer. Quando eu tive sede, tu não me deu o que beber. Eu tive frio e não me trouxesse um cobertor. E a galera fica maluca e diz assim: não, Senhor, quando foi que o Senhor passou fome? Quando foi que o Senhor estava com sede? Quando foi que o Senhor estava com frio? Que a gente não praticou aquilo que era para ser praticado. Eu não vi o Senhor em momento nenhum com fome, com frio e com sede. Aí o Senhor fala: vocês estão muito doidos. Quando vocês deixaram de fazer isso a um dos meus, foi a mim que vocês deixaram a fazer. Quando vocês deixarem de fazer isso a um dos seus irmãos, é ao Senhor que nós deixamos de fazer também. E aí ele vai falar assim: servo injusto e infiel, vem para cá, para minha esquerda. Tu é um bode, tu vem para cá, para esse lado. Mas aí o Senhor vai dizer também antes, que aqueles que ouviram e entenderam, ele teve fome, teve sede, teve frio, e aí a galera praticou o que era para ser praticado. E isso é viver Cristo. Praticou o que era para ser praticado, entregou o lençol para quem estava com frio, entregou a água para quem estava com sede, entregou o pão para o faminto. Aí o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel, tu entendeu a mensagem do Evangelho, e tu não apenas ouviu e entendeu no teu coração, mas vocês praticaram. Vocês entregaram o pão, vocês entregaram a água, vocês entregaram o lençol. Então vem para cá, para a minha direita. Vocês são minhas ovelhas, servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Qual o lado que você quer sentar? Na direita ou na esquerda? Quem você quer ser? A ovelha ou o bode? E a mensagem de hoje, o tema morto-vivo, é muito mais além de que a gente vai achar de eu preciso morrer apenas para os meus pecados, eu preciso renunciar, aquilo que a gente aprendeu aqui hoje. Arrependimento, obediência, lembrar, é também, mas a gente tem que praticar a vontade do Senhor. A vontade do Senhor sobre as nossas vidas é que a gente conheça esse amor todos os dias e entregue todos os dias para quem precisa. Você vai ficar sentado. Enquanto você ficar sentado, teu irmão está morrendo, brother. Teu irmão está morrendo pelas drogas. E o que é que tu vai fazer? Enquanto tu está sentada, minha irmã, a tua amiga está se envolvendo com os caras da pesada. A tua amiga está morrendo pro álcool. A tua amiga agora está indo para uma balada. E você vai ficar sentada por quê? Enquanto vocês mais velhos, homens e mulheres que estão aqui, ouvem essa mensagem e veem que os seus próximos, o seu parente, o seu primo, o seu irmão, a sua irmã, o seu familiar estão morrendo para as coisas do mundo, e vocês estão apenas sentados na zona de conforto, sem fazer nada. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor nos chama para viver quem Ele é. O Senhor nos chama hoje para viver a Cristo, para viver quem Ele é. E para viver quem Ele é, meu irmão, vai exigir muito de nós. Para viver quem Ele é, vai exigir muito de mim e de você. Não é apenas a gente vir e sentar, não. Para viver quem Ele é a gente entender que os nossos irmãos estão morrendo, mas morrendo para Cristo e vivendo para o mundo. Mas eu, que um dia vivi ali também, fui levantado para viver nesse exército onde o maior general é Deus. E Ele me via me chamando pelo nome e diz: ei, meu filho, ei, minha filha, vai lá na tua família, que todos estão morrendo. Vai lá na tua família, porque eles precisam conhecer a minha voz. Vai lá na tua casa hoje, libere o perdão para quem precisa receber o perdão. Entrega o amor para quem está precisando desse amor. Entrega o pão ao faminto. Entrega a água a quem está com sede. Entrega o cobertor para quem está com frio.
Hoje o Senhor está nos chamando para isso, para todos nós morrermos para o mundo e viver completamente para Ele. Eu não sei quantos aqui estão distantes da presença do Senhor. O Senhor sabe. Eu não sei quantos aqui, eu queria que você ficasse de pé já nesse momento, por gentileza. E presta atenção aqui na mensagem que a gente vai finalizar. Não desconecta, não pega no celular, não fala com o teu amigo agora, não. Agora é o momento de você entregar o seu coração a Deus. Agora é o momento de você refletir na sua vida. Agora é o momento onde você vai pensar: Senhor, eu me lembro daquilo que o Senhor fez lá atrás da minha história, Pai. Eu me lembro que o Senhor me tirou do mundo. Eu me lembro que o Senhor me tirou do álcool. Eu me lembro que o Senhor me tirou das drogas. Eu me lembro que o teu amor me alcançou. Eu me lembro, Pai, mas isso faz quanto tempo? Ah, não sei. Eu só me lembro. E para você que está desconectado e distante mesmo do Pai, da presença dEle, e Ele fez com que você lembrasse de todo o amor que foi derramado sobre a sua vida, Ele está chamando hoje você de volta. Hoje o Senhor está chamando você de volta e fala para você assim: meu filho, hoje é dia de você morrer completamente para o mundo e viver para mim. Hoje é dia de você morrer completamente para o mundo e viver completamente para mim. E se você está aqui nessa condição, meu irmão, se você está aqui, ouviu essa mensagem, de fato, recebeu a mensagem que veio do Espírito Santo sobre o seu coração e diz assim: meu Deus, eu quero voltar a viver uma vida digna com o Senhor. Eu quero voltar a viver para Cristo. Porque quando eu vivo para Cristo, eu vivo alegre constantemente. Quando eu vivo para Cristo, eu vivo amor. O maior amor de todos me alcançou. Quando eu vivo para Ele, tudo é diferente. Se você está aqui nesse lugar, se puder apagar as luzes aí, meu irmão, por gentileza. Se você está aqui nesse lugar e você está sentindo que o Senhor falou ao teu coração, e você entendeu que amanhã pode ser tarde para você morrer para o mundo e viver para Cristo, e você entendeu que para viver para Cristo você precisa entregar o pão, a água, o lençol para quem está com frio. Se você entendeu que viver para Cristo é você chegar na sua casa e alcançar quem está perdido lá. Se você entendeu que para viver para Cristo é você chegar na sua faculdade, é você chegar no seu trabalho, é você chegar na sua escola e pregar o nome dEle. Se você entendeu que viver para Cristo é algo maior, é algo sobrenatural na sua vida, e você quer dar esse passo, eu não queria que você viesse aqui na frente, não. Eu só queria que você levantasse a sua mão, que eu vou orar por você. Eu queria que você levantasse a sua mão. Glória a Deus por essas vidas que ergueram as mãos ao Senhor. E eu queria que você que não levantasse a mão, que já entendeu, você que ouviu essa mensagem e entendeu que você já vive para Cristo e morreu para o mundo, amém. Se você vive para Cristo completamente e morreu para esse mundo sujo, esse mundo do pecado, esse mundo da pornografia, esse mundo da prostituição, esse mundo das drogas que veio para nos destruir, se você entendeu que hoje você vive para Ele e você está aqui nesse lugar, eu queria que você começasse a interceder por quem levantou as mãos aqui, no seu lugar, porque eu vejo que mãos foram levantadas aqui. Mas isso foi porque a mensagem do Senhor confrontou os corações e vidas foram alcançadas por ela. Não por mim, porque eu não tenho mérito nenhum, meu irmão. Essa mensagem que foi entregue hoje foi uma mensagem vinda do próprio Deus sobre a tua vida. Essa mensagem que veio aqui hoje foi entregue pelo Espírito Santo, meu irmão. Nesse lugar santo, nesse lugar sagrado, nesse lugar onde quem reina é Cristo, porque para Ele eu irei viver, porque para Cristo eu irei viver. A partir de hoje
Eu quero deixar o velho homem para trás. Eu quero deixar tudo para trás e quero viver para Ele. Senhor, usa-nos, Pai. Senhor, trabalha os nossos corações. Confronta todos os dias as nossas vidas, Pai. Porque nós queremos viver quem Tu és sobre nós. Nós queremos viver o Senhor. Nós queremos dar um passo hoje, Pai. Um passo que nos aproxima da Tua presença. Porque a Tua presença é boa. A Tua presença é doce. A Tua presença é suave. A Tua presença me alimenta por completo. Para, meu irmão. Por que você vai ficar aí ainda? Meu irmão, hoje é dia de você dar um passo. Hoje é dia de você dar um passo. O Espírito Santo te move. O Espírito Santo te impulsiona. O Espírito Santo fala aos teus corações. Então você que deu um passo, que levantou a sua mão, glória a Deus pela sua vida. Você que entendeu essa mensagem, ouviu essa mensagem, mas ainda não morreu para o mundo, mas ainda ama viver as coisas do mundo. A minha oração é que a sua vida seja alcançada todos os dias por esse Evangelho, para que o seu coração seja confrontado e para que você não volte aqui e saia como você entrou, para que você volte aqui e saia transformado, porque nesse lugar há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então eu queria declarar com vocês essa noite que ergueram as mãos, comece a orar no seu lugar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por todas essas vidas que estão aqui, Jesus. Senhor, muito obrigado por homens e mulheres que estão aqui, que entenderam a Tua voz, que entenderam, Pai, o Teu chamado, que entenderam, Jesus, que precisam viver para Ti, Pai, que precisam viver quem Tu és, e não apenas erguem as mãos e voltam e permanecem fazendo as mesmas coisas, mas olham para o Senhor e dizem: Senhor, hoje eu me arrependo, eu quero Te obedecer, eu quero viver em Cristo. Senhor, eu Te peço por esse povo, para que o Senhor possa impulsioná-los, para que o Senhor possa vir, Pai, no nome de Jesus, sobre cada coração aqui, Pai. Que o Senhor mova os pés dos Teus filhos nesse lugar, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor continue falando aos corações aqui, Pai. Sejam cheios da presença de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Que o Senhor mova os pés, que o Senhor mova os corações, que o Senhor leve vocês para viver o Evangelho. Senhor, eu oro para aqueles que estão vivendo uma vida distante da Tua presença, se arrependam e voltem para Ti, Pai. Hoje é noite de salvação nesse lugar. Hoje é noite de arrependimento nesse lugar. E eu oro, Pai, por essa galera aqui, Deus, para que tudo aquilo que eles continuem fazendo seja para honra, glória, poder, louvor, majestade do Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue habitando nesse lugar, pois esse lugar é Teu, esse altar é Teu, Pai. A Tua presença aqui é real, é doce, é sensível, é tangível, é incrível. E eu oro, Jesus, para que o Senhor continue fortalecendo, Pai, os corações dos pastores aqui. Eu oro pela vida de Selmo, Pai, e da sua esposa, no qual o Senhor levantou aqui nesse lugar para propagar as boas novas do Evangelho, no qual o Senhor levantou aqui nesse bairro para que homens e mulheres, através da vida deles, também viessem para cá, não por aquilo que eles fazem, mas pela luz que habitam em cada um deles, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu oro pelas crianças dessa casa, para que as crianças cresçam e vivam nos Teus caminhos, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas que permaneçam em frente com os olhos atentos no Senhor em todo o tempo, Pai. Jesus, lança fora todo tipo de vício. Lança fora, Pai, aquilo que o inimigo tem tentado lançar em alguns corações aqui, Senhor.
para que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação, e tudo isso mediante ao teu nome, mediante ao teu poder que habita em nós. Obrigado, Jesus. Nós te amamos e declaramos que tu vive, que tu reina e que em breve irá voltar para buscar o teu povo, a tua amada igreja, aqueles que entenderam a tua mensagem, aqueles que entenderam que precisavam viver a ti, aqueles que entenderam que precisavam entregar o pão, a água, o cobertor, aqueles que entenderam que essa mensagem precisava ser propagada, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Essa é a nossa oração, no teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos.